Olá, eu sou Andréia Moreira do canal Receber com Charme e Encanto e hoje eu dei uma paradinha aqui no trabalho para eu fazer um vídeo para vocês explicando sobre um post que eu fiz hoje lá no meu Instagram. Então vamos lá. Nesse post eu falei sobre duas coisas. A primeira foi sobre a posição correta dos guardanapos. Inclusive eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês o link para que vocês possam visitar o vídeo e conhecer como que é realmente utilizado o guardanapo. E a segunda foi eu falando sobre que não se utiliza o prato de sobremesa como prato de entrada. Eu tenho visto, gente, aí muito nas mídias sociais, pessoas que estão ensinando que você vai colocar o prato de sobremesa como um prato de entrada. E isso não é o correto. Eu já busquei e busco sempre estudar, tenho bibliografias sérias e nunca, jamais eu vi isso. Então eu vou explicar para vocês como é a forma correta da utilização do prato de sobremesa e o que é que a gente serve aqui, qual é o prato que a gente serve no prato de entrada. Vou falar então primeiro sobre o prato de sobremesa. O prato de sobremesa, ele só vem à mesa realmente na hora da sobremesa. E ele vem assim ou apoiando uma taça, caso a sobremesa esteja numa taça. Se ela vem numa taça, ela jamais vem sozinha. Ela vem aí com um prato de sobremesa como um prato de apoio. E caso a sobremesa não venha numa taça, ela é alguma coisa que é cortante, às vezes é um pedaço de bolo, então ela vai vir aqui nesse prato de sobremesa. O que você pode utilizar esse prato aqui é caso você vai servir um couvert e você não tem o prato certo de couvert. Como eles são mais ou menos aqui do mesmo tamanho, não tem problema você servir o seu couvert nele que vai ficar posicionado aqui do lado esquerdo. Então é a única hora que você pode utilizá-lo aqui na mise en place. Então, o que é que a gente vai servir? Como que nós vamos servir o nosso prato de entrada? Isso, gente, vai depender do que você vai servir. Então, vamos ver o que é que a gente serve num prato fundo como prato de entrada. Num prato fundo, você vai oferecer um caldo, você vai oferecer aí, por exemplo, uma massa, que às vezes você não tem o prato de massa mesmo, não tem problema nenhum você utilizar o prato fundo aí. E também para uma salada. Quando você vai servir uma salada, é num prato fundo que você vai servir. O ideal de uma salada é você servi-la já bem picadinha, sem precisar muito de utilizar a faca. Então, você já deixa ela mais picadinha. Alface, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, a gente não corta alface. O que a gente faz é isso aqui, ó. Se ela tá um pouquinho maior, a gente finca com o garfo, vem ajeitando com a faca, finca de novo, como se você estivesse fazendo uma trouxinha e traz ela até a boca. Mas o ideal mesmo é que ela já venha partida, de forma que a salada você acaba utilizando mais somente o garfo, seja ele no modo europeu ou no modo americano, e muito pouco você vai utilizar aí a faca. Então, a salada, ela é oferecida também num prato fundo. Agora, vamos imaginar que você vai servir, por exemplo, um peixe como entrada, que vem aí com um molho especial, que não é aquela coisa muito ensopada, é um peixe. Então, você vai servir num prato raso também. Não tem problema nenhum. Então, você utiliza aí, por exemplo, para um peixe, é alguma coisa, é uma guarnição, uma coisa mais leve, uma carne que precisa de corte. Então, esse é o prato ideal para você servir. E aí, depois, você vai servir o prato principal realmente num prato raso, sem nenhum problema, né? Que o prato principal realmente ele vai estar aí no prato raso. Então, gente, é isso que eu queria que vocês entendessem. O prato de sobremesa, embora muitas pessoas estão ensinando, né? A gente vê em muitas fotos ele aqui em cima do prato principal, ele não é utilizado como prato de entrada. Prato de entrada tem duas possibilidades.
ou é o prato fundo ou é o prato raso. O prato fundo, só para a gente revisar, ele é para uma massa, caso você não tenha aí o prato ideal, né, de risoto, por exemplo, uma massa, uma coisa que você precisa realmente desse apoio do fundo do prato aí, é um caldo e a salada. Agora, é um peixe, alguma outra entrada diferente que não se exige o prato fundo, você pode muito bem apresentá-la aí num prato raso. Espero, gente, que vocês tenham entendido melhor como é a utilização aí do prato de sobremesa, do prato fundo, né, na hora de servir os seus convidados. Então, quem gostou de aprender, dá um like aí, compartilhem esse vídeo. Tem muita gente aí que veio me perguntando lá no direct como é que funcionava isso, que achava, né, que estava aprendendo que era o prato de sobremesa e não é. Eu tenho a obrigação, enquanto profissional da mesa posta, de ensinar o correto para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, converse comigo, que eu estou à disposição. Então, gostou? Deixou o like aí para mim e compartilhem com as amigas.